Você está se tornando um analfabeto se não está tentando aprender uma nova língua em 2026. Imagine que amanhã alguém lhe entregasse a chave da maior biblioteca do mundo. Dentro dela existem milhões de livros, cursos, pesquisas, empregos, ideias, pessoas e até oportunidades. Mas existe um problema. Você só consegue abrir 50% das portas, não porque elas estão trancadas, mas porque você simplesmente não entende o idioma. Agora deixa eu te contar uma coisa. Isso não é imaginação. É exatamente assim que milhões de pessoas vivem hoje em dia. Enquanto uma parte do mundo tem acesso a praticamente todo o conhecimento produzido na internet, a outra vive esperando alguém traduzir. E talvez esse seja o novo tipo de analfabetismo. Não é o de quem não sabe ler, mas o de quem consegue ler. O mundo mudou. Durante séculos, falar apenas a língua de seu país era suficiente. Você estudava, trabalhava, construía uma família e dificilmente precisava conversar com alguém do outro lado do planeta. Mas isso acabou. Hoje, um estudante brasileiro pode aprender programação com um professor na Índia, Austrália ou até Alemanha. Um designer pode trabalhar para uma empresa no Canadá, um músico pode colaborar com alguém na Coreia. O mundo nunca esteve tão conectado. Mas existe um detalhe. A maioria dessas conexões acontece em inglês. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas existe praticamente duas versões da internet. A que você conhece e a que você ainda não conhece. Quando surge uma nova tecnologia, ela costuma aparecer primeiro em inglês. Quando uma pesquisa importante é publicada, geralmente está em inglês. Os melhores cursos, as melhores comunidades, os fóruns mais completos, as discussões mais profundas, tudo isso costuma chegar primeiro para quem entende o idioma. Para o idioma inglês, árabe, enfim. Enquanto alguns esperam meses por uma tradução, outros já estão colocando aquele conhecimento em prática. O curioso é que ninguém percebe que está perdendo, porque a oportunidade perdida não fazem barulho. Você nunca recebe uma notificação dizendo: você deixou de ganhar este emprego porque não sabia inglês. Ou você acabou de perder acesso a um incrível curso. Essas portas simplesmente permanecem fechadas. E você continua vivendo como se elas nunca tivessem existido. A IA mudou as regras. Há anos, aprender inglês era um diferencial. Hoje, a inteligência artificial consegue traduzir textos, criar códigos, resumir livros, responder perguntas, fazer atividades. Muita gente pensa: então, não precisa aprender, né? Mas acontece exatamente o contrário. Quanto mais poderosa a IA fica, mais importante se torna saber acessar as melhores fontes, porque a IA aprende com o conhecimento disponível. E grande parte desse conhecimento continua sendo produzido primeiramente em inglês. Quem domina o idioma conversa diretamente com a fonte. Quem não domina depende da interpretação de outra pessoa. Quando alguém fala em aprender inglês, a maioria pensa em turismo, mas aprender um idioma nunca foi apenas sobre viajar. É sobre ampliar a sua forma de pensar. Cada idioma organiza ideias de um jeito diferente. Você começa a entender piadas diferentes, aquele shitpost, aquele meme, expressão diferente, cultura. E, sem perceber, começa a enxergar o mundo de outra forma. Aprender uma língua não muda apenas o que você fala. Muda a maneira como você pensa. Ah, mas eu não tenho tempo. O tempo que eu tenho é pouco. Talvez essa seja a frase mais repetida. Mas vamos fazer uma conta simples. Se você passa apenas 20 minutos por dia estudando, em um ano terá dedicado mais de 120 horas ao idioma. Agora pense, quanto tempo você passou nas redes sociais na última semana? No TikTok, nos shorts do YouTube? O problema raramente é falta de tempo. Vamos ser sinceros. Na maioria das vezes é falta de prioridade. O mundo não vai esperar. Existe uma diferença enorme entre estar atrasado e decidir nunca começar. Talvez você ache que já passou da idade ou que aprender outro idioma é impossível. Mas todos os dias, milhares de pessoas começam do zero. Algumas vão desistir, sim, claro. Outras continuarão. Daqui a 5 anos, as duas terão envelhecido exatamente ao mesmo tempo.
A única diferença é que uma delas terá aberto portas que hoje você nem consegue enxergar. Existe uma frase atribuída a Nelson Mandela que diz: se você fala com um homem em uma língua que ele entende, isso vai para a cabeça dele. Se você fala na língua dele, isso vai para o coração. Mas existe outra maneira de olhar para isto. Cada idioma é como uma nova lente. Imagina assistir ao mesmo filme com 2 câmeras diferentes. A história muda, não é? Os detalhes mudam. A forma como você interpreta cada cena muda também. Aprender um novo idioma faz exatamente isso. Você não aprende apenas novas palavras. Você aprende uma nova maneira de enxergar o mundo. Há as oportunidades que você nunca vê. Existe uma parte cruel da vida. As melhores oportunidades normalmente não batem na sua porta. Elas simplesmente passam por você. Você nunca recebeu uma mensagem dizendo: parabéns, você acabou de perder um emprego que pagava 5 vezes mais. Ou você acabou de deixar de conhecer alguém que mudaria sua carreira. Essas oportunidades aparecem em silêncio. E é exatamente por isso que tanta gente acredita que está tudo bem. Continua igual. Porque o custo de aprender nunca aparece na sua frente. Ele acontece nos bastidores. A ilusão do um dia. Quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver... Então você fala: quando eu tiver mais tempo, quando eu terminar a faculdade, quando eu ganhar mais dinheiro e quando eu estiver mais tranquilo. Nós adoramos acreditar que existe um momento perfeito para começar. Mas ele nunca chega, vamos ser sinceros. Enquanto você espera, o mundo continua andando. As tecnologias mudam, as empresas abrem, fecham, os mercados mudam também. E as pessoas que começaram ontem já estão quilômetros na sua frente. Há poucos anos, quem sabia inglês tinha vantagem. Hoje essa vantagem ficou ainda maior, porque a inteligência artificial está acelerando tudo. As melhores ferramentas, as documentações, os fóruns, os lançamentos, grande parte nasce primeiro em inglês. Enquanto alguém espera uma tradução, como eu disse anteriormente, outras pessoas já estão aprendendo, testando e criando. A IA não substituiu a necessidade de aprender. Ela aumentou o valor de quem consegue acessar a informação diretamente na fonte. Agora imagine 2 pessoas. As 2 têm exatamente a mesma idade. O mesmo emprego, a mesma rotina. A única diferença entre elas é que uma delas decide estudar inglês 8 minutos por dia, ou até 5 minutos por dia. Nada extraordinário, não é? Depois de 1 mês, parece que nada mudou. Depois de 3 meses, a mudança ainda é pequena. Mas 1 ano depois, ela já consegue entender vídeos, ler artigos, conversar com estrangeiros. 5 anos depois, as vidas dessas 2 pessoas podem ser completamente diferentes. Não porque uma era mais inteligente, mas porque uma tomou uma decisão pequena, que foi acumulando resultados todos os dias. A vida quase nunca muda de repente, ela muda silenciosamente. Talvez o maior erro seja pensar que aprender inglês serve apenas para ganhar dinheiro. Não só inglês, qualquer outro idioma também. Claro, isso pode acontecer. Mas existe uma ferramenta muito maior: liberdade. Liberdade para morar onde quiser, para trabalhar para empresas do outro lado do mundo, para fazer amigos em outros países, para consumir conhecimento sem depender de traduções. Idioma não serve apenas para abrir portas. Eles fazem você perceber que existiam portas que você nunca tinha visto. O mundo não vai desacelerar. O mundo não vai esperar você se sentir pronto. As tecnologias não vai diminuir o ritmo. As oportunidades não vão fazer fila. Ninguém vai bater na sua porta dizendo: você deveria ter começado há 1 ano. Essa decisão sempre será sua. Daqui a 5 anos você vai olhar para trás e só existirão 2 possibilidades. Ou vai agradecer por ter começado, ou vai desejar ter começado hoje, ou até ontem. Porque o tempo vai passar de qualquer forma. A única pergunta é: quando ele passa, você terá aprendido algo que expandiu o seu mundo? Existe uma frase de um filósofo, eu não sei bem a pronúncia, mas é Ludwig Wittgenstein, que diz: os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Durante muito tempo, eu pensei que essa frase falava apenas sobre idiomas. Hoje eu entendo que ela fala sobre possibilidades. Cada nova palavra que você aprende é uma porta, cada conversa é um caminho, cada idioma é um novo mundo inteiro esperando para ser descoberto. Então,
talvez a pergunta não seja: vale a pena aprender inglês ou vale a pena aprender idiomas? A verdadeira pergunta é: quanto do mundo você está disposto a deixar de conhecer por nunca ter começado? Porque, no fim das contas, quem aprende um novo idioma não apenas fala com mais pessoas, ele passa a viver em um mundo muito maior do que conhecia.